Olá, eu sou a Daniela, sou mãe de uma criança autista de 7 anos, o Felipe. Vim falar um pouco sobre a minha experiência desde quando o Felipe recebeu o diagnóstico. O Felipe ele recebeu o diagnóstico do autismo no grau leve, ele tinha 4 anos. Desde 1 ano e meio de idade dele eu observo características que não eram comuns. Sou mãe de outros 2 filhos mais velhos que ele e eu via que realmente ele fazia determinadas coisas, tinha certos comportamentos que não era normal numa criança e que tinha assim algo de diferente, mas eu não sabia o que era, né? A princípio eu achava que era uma hiperatividade ou que ele era muito nervoso, tinha um gênio forte. Os médicos também falavam a mesma coisa: deixa gastar energia, ele precisa gastar energia, ele precisa de limites, né? Mas o tempo foi passando, ele completou 2 anos, 2 anos e meio e nada melhorava, ao contrário, ele só piorava, só tinha regressão no comportamento, era muito nervoso, tinha crises de choro, de raiva, e eu não conseguia entender o porquê, né? Então passei um período assim muito aflita, em busca de uma resposta, porque eu não sabia como agir, não sabia mais o que fazer. Tudo que eu fazia, ele não atendia, ele não melhorava o comportamento, né? E aí eu fui pesquisando, fui em busca de respostas. Comecei pesquisando sobre a hiperatividade, sobre o TDAH. O pediatra, a princípio, falava que era normal, que ele só era uma criança muito agitada, que tinha um gênio forte, passava um calmante natural, um floral, mas nada resolvia. Até que um dia nós estávamos no retorno com o pediatra, o Felipe com 2 anos e meio, e eu já pedir encaminhamentos para fazer uma avaliação neurológica ou qualquer outra coisa no Felipe, porque eu, como mãe, já não conseguia mais, já não aguentava mais. Ele não dormia, ele era extremamente nervoso, tinha muito apego à rotina, não comia quase nada. E devido, né, à seletividade alimentar, que muitos deles têm, né, isso como comorbidade, e eu não sabia, porém pesquisava muito, e quando eu comecei a pesquisar sobre a hiperatividade, eu cheguei no grau do autismo leve, pesquisando, cheguei até o autismo e descobri que tinha vários graus. E aí eu entrei em grupos de mães de autistas, grupos nas redes sociais, e lá eu encontrava vários relatos, vários casos de crianças autistas que tinham o mesmo comportamento que o meu filho tinha, que tinha as mesmas características. E aí eu comecei, me acendeu um alerta, eu comecei, né, a observar mais, a registrar em fotos e vídeos, tudo que eu achava de diferente no comportamento do meu filho. E aí um dia no consultório, nesse retorno, o pediatra estava atendendo primeiramente as crianças recém-nascidas, né, primeira consulta, e demorou um pouco para chamar o Felipe. E nesse meio tempo o Felipe ficou muito agitado com essa espera, ficou muito nervoso, eu não estava conseguindo mais controlar ele, o médico mesmo lá do consultório estava escutando tudo, né, o Felipe agitado, nervoso, tendo crise, e aí logo ele nos chamou e ele viu que realmente era algo que não era comum, né, numa criança de quase 3 anos. E eu falei: doutor, isso que o senhor presenciou aqui são todos os dias, praticamente 24 horas por dia. Eu não consigo entender o que acontece, eu tento de tudo, mas parece que nada resolve. E aí foi onde ele nos encaminhou, deu encaminhamento para avaliação com o neuropediatra. Procurei vários, todos eu bati com a cara na porta, né? Por quê? Porque o Felipe é uma criança comunicativa, ele tem contato visual, ele sabe responder, né? Quando pergunta qual o seu nome, qual o nome da mamãe, do papai, ele sabia tudo. Muito inteligente, né? Muito comunicativo, por mais que ele falava errado, algumas trocas de fonemas, ele sabia se expressar. Então, chegava nas consultas, os médicos chamavam ele pelo nome, começavam a fazer perguntas, apresentavam alguns brinquedos, ele brincava, ele respondia: seu filho não tem nada. Até que numa última consulta, acho que o 3º ou 4º médico, um psiquiatra que se dizia especialista em autismo, me disse que eu que estava querendo criar uma doença no meu filho, que meu filho não era autista, que ele só faltava impor limites, que era limites que faltava eu como mãe colocar. Eu falava: doutor, mas e qual é esse limite então? O que tem a ver o limite com a alteração de rotina quando meu filho tem numa viagem ou quando ele vai para casa de alguém, quando a gente faz algum passeio, ele fica totalmente agitado, nervoso, ele não come,
Ele não aceita que mude o supermercado que a gente está acostumado a ir. Se eu vou em um supermercado diferente, ele já tem crise. Se a gente faz um caminho diferente para casa, ele tem crise, ele fica nervoso, ele fica agressivo. Eu não sei o que fazer, então isso é falta de limites. A forma dele brincar, enfileirando, separando por cores, sempre em bases retas, isso também é falta de limites. Ele riu da minha cara e simplesmente falou que era eu que precisava de tratamento psicológico. Enfim, depois desse dia, né, para mim, eu já estava cansada de buscar respostas e não ter. Continuei a pesquisar e ver de que forma que eu poderia ajudar meu filho. Até que surgiu, né, uma mudança de cidade. Nós nos mudamos para uma cidade em Minas. E eu acho que foi uma coisa de Deus, porque lá, a primeira saída que eu fiz na cidade, eu passei em frente a uma ONG de apoio aos autistas. E através dessa ONG, quando eu procurei uma ajuda, indicação de médicos, eles acolheram o meu filho, né? O último médico deu um laudo de investigação de hiperatividade. E eles acolheram o meu filho, independente do diagnóstico, né? Como ele já tinha esse pré-diagnóstico de hiperatividade, eles acolheram o meu filho nessa ONG e ele começou a fazer terapias lá. E lá me indicaram profissionais especializados, né, em autismo. E aí eu corri atrás desses profissionais, consegui passar por consulta e passei por uma médica com o Felipe, uma neuropediatra, que foi um divisor de águas nas nossas vidas. Ela aceitou ver os registros que eu tinha, que eu fazia do Felipe, porque se eu não apresentasse vídeos, fotos, como que iam saber em meia hora de consulta se meu filho era autista ou não? E aí, ela analisou tudo, ficamos mais de 2 horas no consultório, ela analisou os vídeos que eu tinha, as fotos, analisou o Felipe no consultório. Eu tinha também um laudo da escola que ele estudou, onde falava que ele era hiperativo, né? Tinha uma certa agitação, que ele tinha fixação nessa época por dinossauros. E aí juntou, né, essas informações e a neuropediatra que o atendeu falou que realmente ele se enquadrava no grau 1, né, que é o grau leve do quadro do espectro do autismo. A partir daí, quando eu recebi esse diagnóstico, eu chorei de emoção, de felicidade. Ah, mas por que feliz? Porque seu filho é autista? Era isso que você queria? Não, nenhuma mãe, né, com certeza não gostaria que seu filho tivesse qualquer coisa, porque o autismo não é uma doença, né? É uma diferença neurológica, uma diferença de comportamento, de percepção. E nenhuma mãe vai querer que um filho passe por qualquer situação que lhe cause certo constrangimento ou sofrimento, né? Porque querendo ou não, acaba trazendo sim, né, para o autista um certo sofrimento. Eu senti uma alegria porque eu tinha um rumo, né, uma luz, um caminho a buscar, né, para ajudar o meu filho. Ele ia receber as terapias corretas, ele ia receber o tratamento, né, para ajudar o desenvolvimento dele. E eu tinha uma chance, né, de ver o meu filho se desenvolver ainda mais e melhorar ainda mais, né, o comportamento, né, porque eu via que ele sofria muito quando ele ficava nervoso, agitado, com as manias que ele tinha, né, com a alteração de rotina. E eu queria também aprender a lidar com o meu filho, né, ainda mais para poder ajudar ele. E queria mostrar para as pessoas que o meu filho não era falta de limite, falta de educação que ele tinha, e sim uma diferença neurológica que faz ele ter mais dificuldade de seguir padrões de comportamento, de entender certas coisas do mundo que nós vivemos, né, uma certa inocência, nada que possa, né, no grau dele comprometer 100% o desenvolvimento dele, mas ele tinha mais chances, né, de ser feliz, de ser independente com o tratamento correto. Então, para mim, o diagnóstico foi um divisor de águas, porque eu tinha um rumo a seguir, né, uma luz no fim do túnel para poder ajudar, uma chance de ajudar o meu filho a ter um tratamento correto e de ser entendido, né, porque sofremos muito, inclusive com escolas, porque era difícil, ele não parava sentado. E depois que ele recebeu o diagnóstico, ele teve acesso aos direitos dele, da escola, onde ele tem uma professora de apoio para acompanhá-lo, né, durante as atividades, onde ele tem direito a ter um material de atividades adaptado. E a partir daí,
Eu conheci profissionais maravilhosos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, e em menos de um ano o Felipe teve um salto muito grande no desenvolvimento dele, com as terapias corretas, comigo também sempre participando junto, né, sempre tendo contato com os terapeutas, me especializando, pesquisando para poder entender o mundo, né, do meu filho, para poder ajudar ele a viver, né, a vida do jeitinho dele, mas entendendo ele com mais empatia, com mais paciência, com mais humanidade.